aula de hoje nós vamos continuar falando aqui sobre a imagem de Deus. A imagem de Deus é uma continuação. Então, esse assunto já começou há 2 semanas atrás. Eu gostaria apenas de tratar rapidamente do que falamos na semana passada, porque o que estamos vendo aqui hoje é exatamente a continuação. Então, na semana passada, na aula 4, nós trabalhamos essa ideia: como saber qual é a imagem perfeita de Deus. E o que nós vimos? Exatamente, que Jesus Cristo é a perfeita imagem de Deus. Se nós queremos ver a imagem perfeita de Deus, nós temos que olhar para Jesus Cristo. E há diversos textos bíblicos que apontam para esta realidade, né? Depois, um outro conceito que nós trabalhamos: a imagem de Deus pode ser renovada em nós. Para isso a gente tem que lembrar da questão de que a queda no pecado trouxe uma perversão na imagem de Deus em nós. Não anulou, mas é como se tivesse esmigalhado esse espelho que nós somos de Deus. Então, essa imagem ela foi pervertida, ela foi esfacelada em nós, mas a Bíblia nos diz que essa imagem de Deus pode ser renovada em nós. E aí nós vimos algumas coisas. Primeira coisa que a gente viu, que a renovação da imagem de Deus em nós é feita pela obra redentora. Então, essa obra que Pai, Filho e Espírito Santo realizam em nós visa restaurar a imagem de Deus em nós. E não somente visa restaurar, mas ela eficazmente restaura. A gente olhou esses dois lados. Não só é um objetivo da obra redentora, como é uma ação eficaz da obra de Deus em nós, a restauração da imagem de Deus em nós. A segunda coisa que a gente viu é que a renovação da imagem de Deus em nós implica que nós somos capacitados a nos relacionar mais apropriadamente com Deus, a nos relacionar mais apropriadamente com o nosso semelhante e nos relacionarmos mais apropriadamente também com a criação, certo? Depois nós vimos que a renovação da imagem de Deus em nós é obra de Deus, sim, mas também é uma obra nossa. Nós temos obrigações nessa tarefa. E essa restauração da imagem de Deus nas nossas vidas pode ser também chamada de santificação. Lá na frente, quando a gente trabalhar sobre a doutrina da salvação, nós vamos voltar nesse assunto. Nessa santificação nós temos também participação nisso, né? Deus está operando eficazmente em nós, mas nós é que estamos também trabalhando nisso. A santificação, a mortificação do velho homem. Até nesse texto que nós lemos hoje, Romanos 13, versículo 34, é um mandamento para a gente: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Isso é um mandamento, né? Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isso é um mandamento. Ou seja, nós temos participação nisso. Nós devemos obedecer a Deus e procurar fazer brilhar a nossa luz, andar de modo digno da nossa vocação, fazer tudo para a glória de Deus. Então temos sim essa nossa parte nessa tarefa de Deus em nós, de nos conformar à imagem de seu Filho. Agora nós chegamos então nessa aula 5, que é a continuação desse ponto. A imagem de Deus pode ser renovada em nós? Temos visto que sim, porque a obra redentora visa e opera essa realidade, né? Porque nós vimos agora há pouco. Cadê? Porque isso é uma necessidade nossa também, uma obrigação nossa. E nós devemos ver aqui um outro aspecto dessa renovação da imagem de Deus em nossas vidas, que é o aspecto eclesiástico. Então nós começamos hoje falando aqui sobre o aspecto eclesiástico da renovação da imagem de Deus. Tem algumas coisas importantes aqui para a gente observar. A imagem de Deus é vista em sua forma mais rica
em Cristo juntamente com sua igreja, ou na igreja como corpo de Cristo. A imagem de Deus, como é que se pode ver a imagem de Deus? A gente viu no início lá da aula passada, olhando para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é visível para nós hoje? Não. Mas o corpo dele está presente? Nós, Igreja de Cristo, os crentes que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, são parte do corpo de Cristo. Ou seja, Cristo se manifesta na igreja. Então, existe um aspecto eclesiástico da imagem de Deus. Lembrando que eclesia é a palavra grega para igreja. Tá? Então, a igreja. Deus se revela em Cristo. E Cristo tem o seu corpo na terra, que é a igreja. Somos nós. Todos os cristãos ao longo, por toda a terra, compomos o corpo de Cristo. Então, Deus se torna visível na terra, hoje, por nosso intermédio também. A gente não pode esquecer isso. Então, se nós somos representantes de Deus, se nós carregamos a imagem de Deus, se nós somos o corpo de Cristo, a gente precisa entender isso aí. A gente precisa procurar cada vez mais nos assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. A imagem de Deus é vista em sua forma mais rica em Cristo junto com a sua igreja. A restauração da imagem de Deus no homem acontece na igreja pela mútua comunhão dos cristãos. Quando um cristão se desconecta da igreja e tenta viver sozinho a sua religiosidade, ele vai ter muita dificuldade em se assemelhar a Jesus Cristo, em crescer à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Porque não tem vida cristã que agrade a Deus fora do corpo de Cristo. A imagem de Deus em nós é renovada no contexto da igreja. Não é fora, é no contexto da igreja. Muitas pessoas hoje tentam viver, acham que podem viver uma religiosidade cristã fora da igreja. E muita gente fala algo nesse sentido, né? De que, olha, eu estou longe da igreja, mas eu não estou longe de Deus. Essa é a pior mentira que o diabo planta no coração das pessoas. Isso não é verdade, isso não vem de Deus. Porque é natural, a obra que Deus realiza nas pessoas é uma obra redentora, né? Mas é também uma obra inclusiva, no sentido de trazer para dentro do seu reino e ter comunhão com o povo de Deus. Sexta-feira nós tivemos aqui a reunião dos líderes e eu relembrei aquelas aulas que nós tivemos sobre os pequenos grupos, antes da formação dos pequenos grupos. Tivemos 3 meses mais ou menos de aulas sobre o que nós pretendíamos realizar nos pequenos grupos. E eu parei 3 aulas para falar sobre os mandamentos recíprocos. Quem lembra disso aí? Alguns lembram aí. O que são os mandamentos recíprocos? A gente fez um estudo daquelas diversas expressões no Novo Testamento que aparecem uns aos outros. Tem 30 coisas diferentes que aparecem nesse contexto de uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros. E assim vai, 30. Como é que você pratica isso sozinho? A vida cristã é uma vida relacional, é uma vida eclesiástica. Não tem como você dissociar essas coisas. E Deus vai aperfeiçoando a sua imagem em nós vamos crescendo a semelhança de Jesus no contexto da igreja, não fora. Fora a gente começa a aparecer com outra coisa. Quando a gente está fora do contexto do povo de Deus, a nossa imagem começa a ser bem diferente. A gente começa a aparecer com outras criaturas de Deus. Então, há esse aspecto eclesiástico, a restauração da imagem de Deus no homem acontece na igreja, pela mútua comunhão dos cristãos. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve, é ali, às vezes, na luta mesmo, no sentido assim de às vezes nós falhamos uns com os outros, precisamos tratar essas coisas, pedir perdão. É assim que a gente cresce em imagem e semelhança de Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma.
Às vezes nós não temos tanta aproximação assim com os nossos familiares biológicos, mas devemos ter com a igreja. Aliás, com os familiares a gente precisa tratar. Se há algum problema tem que ser tratado sim, né? Porque se nós somos cristãos, uma das nossas marcas deve ser o amor, o perdão. Isso deve tratar o nosso coração, né, para a gente voltar lá nos nossos relacionamentos familiares e resolver esses problemas. Tá? Mas a nossa vida passa a ser uma vida cristã junto com cristãos. É importantíssimo a gente entender isso. Outra coisa, os crentes aprendem o que significa a semelhança com Cristo observando-a nos demais cristãos. É assim. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, Filipenses e outras cartas, ele vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês vão se assemelhar mais e mais a Jesus Cristo, olhando para mim e seguindo isso que eu estou vivendo aqui diante de vocês. Por isso a importância do líder ter cuidado com a maneira como ele vive, como ele se relaciona, como ele trata as pessoas, né? E eu me quebrando diante de Deus muitas vezes porque eu não sou eu não consigo ousar dizer o que Paulo disse, né? Imitem a mim porque eu sou imitador de Cristo. Eu não vou ousar falar isso porque eu não consigo. Deus tem misericórdia de mim. Mas a verdade é esta: nós que estamos na liderança, precisamos nos assemelhar mais e mais a Jesus Cristo para que a comunidade cristã possa ver em nós traços do nosso Redentor e possam procurar andar a nossa semelhança. Agora a gente tem, talvez no nosso contexto, essa coisa de não querer ser igual a ninguém. Eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito, eu sou eu e ninguém mais tem nada a ver com isso. Então eu acho que a gente perdeu essa coisa de imitar comportamentos bons que a gente eventualmente vê nas pessoas. A gente não tem mais essa coisa de imitar. Não sei se talvez as crianças tenham um pouco mais do que nós adultos, né? Essa coisa de observar as boas atitudes nos outros e procurar nos assemelhar. Acho que quanto mais a gente vai ficando mais velho, mais a gente vai gostando de ser quem a gente é e acha que isso é o bastante. E a gente acaba passando a avaliar os outros pela nossa régua. Então, o que é errado é o que os outros fazem diferente de nós. A gente começa a ser a régua da moralidade. Então, eu acho que a gente precisa desfazer isso, a gente precisa realmente olhar para as pessoas, para os cristãos mais maduros, que estão na liderança da igreja, olhar e ver como é que eles andam. As coisas boas que eu vejo neles, eu quero trazer para a minha vida. Lógico, você não vai ver só coisas boas, né? As coisas ruins eu vou orar para que Deus trabalhe no coração dele e me impeça de agir dessa forma também. Mas aquilo de bom que está sendo feito, que está sendo visto, ande dessa forma. Ande dessa forma. É um modelo que Deus coloca para as nossas vidas. Deus coloca pessoas mais santas do que nós ao nosso lado, na nossa frente, para a gente olhar para a vida delas e seguir os passos delas. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então, há esse aspecto eclesiástico. Como é que você vai seguir o exemplo de um cristão se você está fora da igreja? Não dá, é dentro do contexto da igreja, nesse aspecto eclesiástico. A gente observa a imagem de Cristo também nos demais cristãos. Outra coisa, nós vemos o amor de Cristo refletido na vida de outros crentes. Isso é maravilhoso. Às vezes a nossa vida está complicada, está difícil, a gente às vezes até não consegue observar coisas tão boas na nossa vida, mas quando a gente olha na vida de alguém que está à nossa volta, a gente fala: Senhor, o Senhor está presente. O Senhor está presente. O Senhor está fazendo coisas maravilhosas naquela vida ali. Então, o amor de Cristo é refletido na vida de outros crentes. Somos enriquecidos por Cristo pelo contato que temos com eles. Ouvimos Cristo falando a nós
pelo intermédio deles. É assim que acontece, irmão. É assim que acontece. Nós vemos o amor de Cristo na vida dos irmãos, nós somos enriquecidos por Cristo no contato com esses cristãos, nós ouvimos Cristo falando também quando eles nos aconselham. Então, quando a gente ignora o aspecto eclesiástico da nossa vida, nós estamos ignorando uma parcela importante do que Deus quer realizar na nossa vida. Porque Ele realiza através da igreja, através dos líderes, através dos irmãos, através do exemplo que nós temos na vida uns dos outros. Então esse é o aspecto eclesiástico. Tem mais um ponto aqui. Os crentes são inspirados pelos exemplos de outros cristãos como eles. São sustentados por suas orações, corrigidos por suas admoestações caridosas e encorajados pelo seu apoio. É assim na vida cristã. A gente se inspira olhando o exemplo dos outros. A gente compartilha as nossas lutas e os outros oram por nós, isso nos sustenta. A gente está andando de um modo errado, vem algum irmão e fala, olha, isso aqui não é bom, não ande dessa forma. Então nós somos corrigidos, somos encorajados pelo seu apoio. A gente é aperfeiçoado nesse contexto. A imagem de Deus é restaurada, é desenvolvida nas nossas vidas por meio dos irmãos, por meio da igreja. A igreja, claro, é imperfeita. Se a gente começar a contar aqui, entre aspas, aí, os podres das igrejas, da nossa igreja inclusive, vai ter muita coisa. Muita coisa. A igreja não é perfeita, mas há de ser. Porque Deus tem os olhos na igreja. Se você observar aqui, abre aí Judas, antes de Apocalipse. Tem uma folha aí praticamente dessa carta de Judas, acharam? No versículo 1 ele diz aí, não é Judas o traidor, tá? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Ele está se dirigindo a um povo de Deus, a igreja. E ele encerra a sua carta dizendo assim, ora, àquele que é poderoso, a Deus que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Eu quero destacar o versículo 24, ele está dizendo que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Isso ele vai fazer com o povo de Deus, com a igreja. Então, por mais coisas terríveis que eventualmente possam acontecer no meio da igreja, é a igreja que vai ser restaurada por completo. Quando todas as coisas desta terra serão destruídas, a igreja vai ser preservada. Nós seremos restaurados e seremos apresentados imaculados diante da sua glória. Então, o propósito da restauração da imagem de Deus tem um aspecto individual dessa obra de Deus nas nossas vidas individualmente, mas também um aspecto coletivo do povo de Deus. A gente poderia trazer aqui implicações para o casamento também, porque nessa relação de marido e mulher também tem essa mútua cooperação para que ambos sejam aperfeiçoados na imagem de Deus. Eu tenho responsabilidade em relação à minha esposa para comigo, de nós nos assemelharmos cada vez mais juntos a Jesus Cristo, né? Mas nesse momento nós estamos enfatizando aqui a igreja como um corpo de Cristo que deve
ser semelhante ao Senhor. Ok? E aí nós vamos ver aqui mais um ponto aqui, que é o fato de que a renovação da imagem de Deus é um processo. Não é algo instantâneo, mas é um processo. E aí nós vamos ver aqui várias expressões do Novo Testamento que apontam para esse processo. Vamos ver aqui, tem vários textos. Como é que a gente pode fazer? Vamos aos poucos aqui. Vamos, André, Colossenses 3, 9 e 10. Depois aqui, a Wagner, Efésios 4, 21 a 24. Depois já emenda ali no Efésios 5, 1 e 2. Tá bom? O Cláudio pode ir para Filipenses 2, 5. Tá bom? Filipenses 2, 5. A Eliane, está comigo aí, Eliane? Está escondidinha ainda. João 13, 14, 15. Seu Ismael, pode ser? 2 Coríntios 5, 15. Aí eu vou passar aqui para o Luiz Carlos, Romanos 13, 14. A gente já leu, inclusive. Romanos 13, 14, mas pode ler de novo. E o Leandro que está ali no cantinho, Gálatas 3, 27. Tá bom? Depois a gente avança mais. Vamos lá? Pode ler, André, por favor. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso. Então nós precisamos nos assemelhar mais e mais a Jesus desta forma, nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem, né? Nos revestindo de Jesus Cristo. Efésios 4, 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Isso. Esse texto, eu gosto muito desse texto aqui, ele até começa no versículo 17. Ele fala aqui da mente, do que se passa aqui na nossa mente, nos nossos pensamentos. No versículo 17 ele diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis como andam os gentios. Andar é o quê? Na prática, vivendo, né? Como andam os gentios. Na vaidade dos seus próprios. É assim que andam os gentios. Eles andam desse jeito aí. Eles acham que estão certos, eles acham que é isso que eles têm que fazer mesmo e eles vão. É no pensamento deles, é do jeito deles. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ignorância não é só no sentido de como é que seria um sinônimo disso? Não ter conhecimento. Então, mas a outra forma de ignorância... Alguém falou? Conhecimento. Ignorância, quando eu sou ignorante com alguém, é que eu sou desrespeitoso, digamos assim. Não é nesse sentido. É no sentido do conhecimento. Ignorância é a falta de conhecimento, né? Por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensatos, se entregaram à dissolução. Então tudo está na mente. Eles disseram não para as coisas de Deus, então eles vivem de acordo com essa mentalidade corrompida. Aí ele fala no versículo 20: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha só a mente como está envolvida. Aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade de Jesus. Então, está vendo como a mente está envolvida? Tudo que nós vivemos na prática passa pela nossa razão, passa pelo modo como nós pensamos.
Aí ele fala no versículo 22, já foi lido, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Eles estavam enganados. Mas vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A importância da renovação da mente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quer dizer, a vida cristã é um novo conhecimento que nós adquirimos. E é algo paulatino, não vem de uma vez só. A gente poderia até colocar nesse contexto aqui Romanos 12, 1 e 2, né, que Paulo fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente, ela precisa estar atolada no conhecimento de Deus, para que a gente possa desfrutar na prática dos efeitos do Evangelho. Não interrompendo, mas esse versículo, com mais esse do 22 aqui, muitos outros, reforça aquela ideia que o povo mundano tem, de que eu nasci assim, vou morrer assim. O povo de Deus tem que tirar fora esse pensamento não deve correr nunca na vida do cristão, porque ele é passivo de correções, ele é passivo de aprendizado, ele é passivo de estar a cada dia se renovando, né? Exatamente. E esse versículo reforça essa ideia. Sim. A gente precisa, a vida cristã é como se fosse uma escola. Aliás, não sei se foi Calvino que chamou as Escrituras de a escola do Espírito Santo. Nós frequentamos a escola do Espírito Santo quando nós nos apropriamos das Escrituras, lemos, estudamos, meditamos nas Escrituras. Então, é uma transformação da mente que acontece aos poucos. Não sei quem estava aqui já há algum tempo atrás, ano passado ou retrasado, não me lembro, estudando o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Aquilo ali é uma coisa fantástica, porque é exatamente o avesso do nosso modo de ser e de pensar. Jesus nos pede, nos ensina ali, viver, como se a gente tivesse que se desmontar, se desintegrar para a gente nascer de novo mesmo. A vida cristã é isso, e a gente anda conformado com a nossa vidinha, com a nossa mediocridade, pecados que a gente adota na nossa vida para abandonar, mas não é que a gente não tem força, é que a gente não quer abandonar, nós não estamos abertos para as transformações que Deus quer realizar na nossa vida por meio da sua palavra. E aí fica pulando de galho em galho, buscando seus milagres nas igrejas, suas... como é que chama? Esqueci o negócio aqui. Fica buscando essas coisas que não vão produzir o que só a palavra de Deus produz. Já no Antigo Testamento, o profeta Isaías falou, Deus falou por meio dele, que é a sua palavra que quando desce, produz os efeitos e não volta vazia para o Senhor. Ela produz os efeitos tanto de salvação, de restauração, de transformação, como também de condenação, de tudo mais. Então a gente tem que se abrir para isso aí. Tem que se abrir. Eu sei que muitos de nós têm dificuldade no hábito da leitura diária das Escrituras. Eu sou um deles. E com vistas a essa dificuldade minha, pessoal, eu tenho me dedicado nesse desafio diariamente no YouTube de botar um vídeo de leitura bíblica. É uma forma de eu me forçar a ler e refletir e meditar nas Escrituras.
Eu faço isso para mim, pessoalmente, em primeiro lugar, mas faço isso por vocês também. Faço isso por vocês. Alguém pode reclamar, mas a igreja só abre no domingo. Então acesse a internet lá que você vai ver lá que nós estamos pregando todo dia. Todo santo dia. Nós estamos pregando lá. Eu fico feliz de ver alguns comentam, né? E vão às vezes mais além daquilo que nós refletimos. Deixa eu beber uma água aqui. Pessoas que fazem pesquisa, que aprofundam mais aquilo que foi falado. Isso é importantíssimo. Mas eu sei que muitos não acompanham, também não sei se fazem as suas leituras, que não tem problema nenhum. Quer acompanhar os vídeos, não tem problema. Né? Agora, tenha o seu momento de estudo bíblico diário, faça isso. É importante para as nossas vidas. Quando nós nos escondemos da palavra de Deus, ela não vai produzir os seus efeitos na nossa vida. Não vai. E aquela coisa de, eu li 10 capítulos ontem. E antes de ontem? Não, antes de ontem eu não li. E antes de ontem? Não, também não li. Faz um mês que eu não leio. Ontem eu li 20 capítulos. Ok, Deus fala, Deus abençoa. Deus é muito maravilhoso, misericordioso. Agora, as verdadeiras transformações na nossa vida acontecem paulatinamente, com consistência. Por isso, que se você quiser se formar um bom profissional, você vai ter que ir para um curso técnico ou uma faculdade e frequentar as aulas. Porque é uma coisa contínua. Você não vai, passa um dia inteiro lá, de tarde até de manhã, ou de manhã até de noite, ouvindo, 40, 20, não tem 40 horas no dia, né? Vai 20 aulas no dia. Não. Você vai num dia, você tem 3, 4 aulas. Você vai no outro dia, 4 aulas. É assim que vai montando essa coisa no nosso coração. Deus fez assim. A gente vai absorvendo as coisas por pequenos pedaços. Não é um pedação que vem, a gente engole seco e vai e entra e sai rapidamente também. Agora, aquilo que você faz todos os dias é que vai transformar a sua vida. Eu ouvi esses dias num vídeo na internet, falando sobre isso aí. E aí o rapaz falou, né, que você, quem é mais gordinho, né? Você não ficou gordinho assim que nem eu, de uma hora para outra. Você foi no McDonald's diversas vezes, diversos dias, ao longo de vários anos, para você chegar onde você está hoje. É uma questão de hábito. Tudo é uma questão do que a gente faz diariamente. Se a gente não se apropria da palavra de Deus, se a gente não se expõe às Escrituras dia após dia, a gente não vai ver essa renovação da mente nas nossas vidas. E aí a gente vai ficar orando a Deus: Senhor, por que eu não consigo me libertar disso? Por que isso está tão presente na minha vida? Por que essa luta toda? A coisa é tão grave que a gente não percebe. A gente tem o remédio diante de nós e a gente não consegue enxergar o remédio. Aliás, a gente não só não consegue ver o remédio, como a gente não consegue ver o problema. Que a gente não ama a palavra de Deus. A gente não está nem aí para o Senhor. Mas eu não gosto de ler. Mas eu tenho dificuldade de entender. É óbvio, no começo. No começo é muito difícil mesmo. Leia livros que vão te ajudar a entender as Escrituras. Você gasta dinheiro com tanta coisa. Compra um livro. Compra um livro. O brasileiro não gosta de ler livro. Nós não gostamos de ler. Eu tenho dificuldade de ler. Investe, compra um livro. Você vai gastar R$30. O que é R$30? É o preço de uma pizza hoje. Deixa de comer uma pizza e compra um livro. Leia esse livro. Leia com atenção. Pega uma caneta, vai rabiscando. Sabe? Tem até o Kindle. Você pode baixar até no seu celular. Não precisa ter o equipamento lá. Você pode ter no seu celular. Você tem ali o dicionário. Você clica e segura na palavra ali, abre o dicionário que vai te explicar o sentido daquela bendita palavra. Tem livros que você compra no Kindle por 3, 4, 5 reais.
O fato é que a gente gosta da ignorância, a gente gosta das trevas, a gente gosta de ter desculpa para as nossas mazelas. E tudo se dá por falta de conhecimento mesmo. A gente não quer crescer nisso aí. A gente gosta da ignorância. A nossa natureza é assim mesmo. Agora, aqueles que entendem que de fato isso é um problema, então vão buscar renovação, vão buscar mudança. Que Deus nos ajude nessas mudanças aí, né? Efésios 5, Wagner, por favor, 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso, esse é o texto que eu já tinha mencionado, né? Sejam imitadores de Deus. E aí Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Isso, andai em amor, como também Cristo nos amou, ou seja, Ele é o nosso modelo, nós devemos imitar a Cristo. Aí Filipenses 2:5, por favor, Cláudio. É em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso. Tende o mesmo sentimento que houve nele. Imite. Esse sentimento de auto-humilhação, de se despir da sua glória, que é o que está aí, se esvaziar da sua glória, como está aí nesse texto, né? Tem o mesmo sentimento de Jesus. E João 13:14-15. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso. Então, a gente tem um paradigma. Jesus é o padrão. A gente deve, então, seguir o seu exemplo. Ele lavou os pés? Temos que lavar os pés dos outros. E não é literalmente, né? É muito mais fácil a gente pegar uma bandeja com água, uma toalhinha e lavar o pé. Você acha isso difícil? Não, isso é molezinha. Ah, mas o pé é todo feio e fedido. É moleza. Eu quero ver a gente servir uns aos outros. A gente se importar com o sofrimento do outro e ir até ele e levar ajuda. E às vezes a ajuda não é passar a mão na cabeça, às vezes a ajuda é descer o couro, verbalmente falando. Isso é difícil. Isso é difícil, mas a gente não quer fazer. Ah, vai entrar num confronto? Ah, não. Mas crente que ama, confronta. Irmão que ama, confronta. Não deixa o outro descer de espeadeiro abaixo, indo para as trevas e fica passivo, não. Vai e bota o pé na lama também. Isso é lavar os pés. É descer até onde o outro está. E chamar e trazer o outro de volta. Isso é lavar os pés. 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse versículo é incrível. Jesus Cristo morreu por todos, para que os que vivem, agora, né? Nós que vivemos por meio dele, não vivamos mais para nós mesmos, mas para ele. Nós vivemos porque Cristo morreu por nós, mas não vivemos mais para nós mesmos. Temos que viver para Cristo. Romanos 13:14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isso, já falamos, né, sobre esse versículo. Devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Como uma roupa mesmo. A gente tira e põe roupa todo dia. Temos que nos despir do velho homem, despir das coisas que desagradam a Deus. E nos revestir do novo homem. Vamos lá? Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isso aí. Vocês foram batizados em Cristo? Então vocês estão revestidos de Cristo. Andem desta maneira. Ok? Aproveita aí, Leandro, Gálatas 5:16 e 22.
porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso. O 23 também. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Isso. Então, nesse processo de nos assemelharmos a cada vez mais com o Senhor, temos que andar desse modo aí. Andai no Espírito, sem nunca satisfazer os desejos da carne. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas. Outras coisas não. Outras coisas são fruto de uma vida pecaminosa. Fruto de quem tem o Espírito são essas coisas descritas aqui em Gálatas 5, 22 e 23. Ok? Vamos agora juntos lá em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Aqui é a explicação da parábola do semeador. Daqueles 4 solos distintos, né, foi o último que caiu na boa terra. A semente foi plantada em vários solos. Aquele 4º solo é a boa terra. E o que torna essa terra boa? Por que ela é elogiada? Olha a segunda linha do versículo 15. Porque a palavra foi ouvida de bom e reto coração. Isso é que torna a terra boa. Esse coração acolheu a palavra de Deus. Olha só, apegando-se firmemente à palavra de bom e reto coração. E isso vai causar o quê? Frutos. Frutificando com perseverança. A gente tem estudado nos pequenos grupos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e a gente vê logo no início o apóstolo Paulo elogiando aquela igreja, falando: olha, eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus por vocês, porque eu me recordo da fé operosa, do amor abnegado, da firme esperança no Senhor Jesus Cristo. E então ele lembra dessas coisas bem práticas. Vocês estavam vivendo o Evangelho. Mas por que isso aconteceu? Vamos lá, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. O que eu disse está no versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E qual foi o segredo do sucesso daquela igreja? Versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles receberam a palavra com alegria. Isso foi o fator decisivo da implantação daquela igreja. Eles não ouviram a palavra passivamente. Que é molezinha, viu? Você pode estar na igreja aqui sentadinho, todo dia, você pode até chegar no horário, né, Felipe? Pode até chegar no horário. Mas você pode ser um ouvinte passivo, simplesmente passivo. É aquilo que Tiago vai chamar de ouvinte negligente. É ouvinte, mas é um ouvinte negligente. O que se espera do ouvinte da palavra? Que seja um ouvinte praticante. É isso que vai transformar a sua vida. É o que você ouviu, você aprendeu e você vai se dispor a viver a partir daquele momento.
É isso que muda a nossa vida. E foi o que aconteceu aqui na igreja dos Tessalonicenses. Paulo ficou em Tessalônica por 3 semanas. 3 semanas. Em 3 semanas a igreja foi implantada. Ele discorria nas sinagogas aos sábados e durante a semana ele passava ali nos lugares públicos evangelizando, ensinando. Durante 3 semanas essa igreja nasceu e se consolidou como uma igreja modelo. Olha o que está aí no versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aí versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa mudança radical se deu porque eles acolheram a palavra. Olha o versículo 5. O nosso evangelho não chegou somente em palavra, quer dizer, não ficou só aqui na verbalização, aqui numa mão única, daqui para lá. Olha o que ele diz aqui. Não chegou somente em palavra, versículo 5, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Quer dizer, não foi uma via de mão única, foi uma via de mão dupla. Por quê? Da parte dos ouvintes, houve essa recepção da palavra e essa transformação pela convicção. Eles foram convencidos de que aquilo era verdade e passaram a viver desta maneira. É isso que torna uma igreja dessa forma como nós vemos na igreja de Tessalônica. Uma igreja viva, uma igreja modelo, uma igreja obediente a Deus, que vivia o Evangelho. Vamos agora a Romanos 12. Já lemos, né? Romanos 12, 2, transformando-nos pela renovação da vossa mente. E por fim, aí, andando na verdade, 2 João, versículo 4. João é a carta lá no finalzinho, antes de Judas. 2 João, versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, não é um mero ouvir ou conhecer a verdade, mas é andar na verdade. Essa é a diferença. Ok? Então, vimos várias coisas aqui sobre a restauração da imagem de Deus. Ela é resultado da obra redentora de Deus nas nossas vidas. Ela implica numa restauração do nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação. Ela é uma obrigação nossa, nós estamos envolvidos nesta tarefa. Tem um aspecto eclesiástico, como a gente viu, e agora, por último, é um processo. É algo que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como é a expressão lá do autor de Provérbios. Ok? Agora, que horas são? 10h40? Ok. Tem muita coisa aqui, mas nós vamos ver só um pouquinho. Nós podemos atingir a imagem perfeita de Deus? A gente tem esperança de que isso vai acontecer nas nossas vidas? O Novo Testamento revela de muitas maneiras que os filhos de Deus, sim, terão no futuro a imagem perfeita de Deus. Ok? Aí a gente pode ver isso em vários textos. Não vamos ler todos, fique tranquilo. Vamos ler só o primeiro de cada linha, rapidamente. Tá bom? Já estamos aí nas cartas de João. 1 João 3, versículo 2. Está pertinho de onde a gente leu. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que preciosidade, né? Ainda não se manifestou em nós o que haveremos de ser, mas haveremos de ser como Ele é, semelhantes a Ele. 1 Coríntios 15, versículo 49. 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso se cumprirá, né? A gente poderia ler, inclusive, aqui o versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso vai acontecer. Versículo 54. Já estamos aqui na terceira linha. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, nós entendemos aqui que a morte deixará de existir. Quando nós tivermos a imagem perfeita de Deus, nós não poderemos mais morrer. Então, olha, os filhos de Deus serão semelhantes a Ele, seremos inteiramente semelhantes a Cristo. Não poderemos morrer, agora não poderemos pecar também. Versículo 42 neste capítulo. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Daqui nós entendemos o que seria a corrupção. Seriam os efeitos do pecado. E nós, ao ressuscitarmos, ressuscitaremos na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Ou seja, incorruptíveis, gloriosos, ou seja, a ausência do pecado. É a única coisa que a gente pode entender daqui. Não poderemos mais pecar. E tem outros textos mais sobre isso, né? A nossa relação com Deus será perfeita. Apocalipse 15, 3. Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. A gente pode ler o 4 também. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então haverá uma relação perfeita com Deus de adoração. Ok? Nossa relação com os nossos semelhantes será perfeita. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. A gente não leu um contexto aqui, mas só para a gente entender. O que ele está dizendo é o seguinte: neste momento presente das nossas vidas, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas ele está dizendo que o maior é o amor. Por quê? Porque quando esse presente momento se encerrar e será inaugurado um novo momento da história,
a fé e a esperança não vai ter mais necessidade. Por quê? Porque nós estaremos face a face com Deus. O que vai permanecer? O amor. Ou seja, essa nossa atitude uns para com os outros e para com Deus, de devoção, de afeto, de dedicação, isso vai permanecer por toda a história. É algo que a gente pode começar a praticar e desfrutar hoje e que vai permanecer para depois. É a única coisa que vai permanecer para sempre, por toda a eternidade, é o amor. E aí, nossa relação com a terra também será perfeita. Romanos 8, versículo 18. A gente pode ler só o 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a criação ela vai ser transformada para que ela possa ser o habitat perfeito, para que os filhos de Deus glorificados possam viver. Ou seja, haverá uma relação perfeita, não só nossa para com Deus e para com o nosso semelhante, mas também em relação à criação de Deus. A gente não vai ficar andando nas nuvens, voando, tocando harpas, como a gente imagina, mas numa criação perfeita, nós estaremos vivendo, né, uma relação perfeita com Deus, com os homens e também com a terra renovada. E aqui por fim, reinaremos para sempre. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A gente não tem ideia como isso vai acontecer na prática, né? Mas é algo maravilhoso. Reinar é algo que poucos têm, mas que a gente em geral considera como algo honroso, né? Ser rei, ser presidente, é algo de valor elevadíssimo. Estava ouvindo uma entrevista do Bolsonaro sobre os gastos dele lá na casa dele. Ele mora no Palácio, como é que chama o Palácio? Alvorada. Palácio da Alvorada, é a casa dele. E ele estava falando que ele pouco gasta o dinheiro dele, porque a casa toda é mantida pela União, pelos recursos públicos. Então, o que ele come, o que ele bebe, os funcionários que ele tem, o que ele pedir tá à mão. É que nem a gente vê aqueles filmes, né, aqueles mordomos que estão o tempo todo ali à disposição. Deve ser mais ou menos isso que acontece ali com o presidente da República, né? Então, a gente não tem bem ideia do que vai ser isso no futuro, mas deve ser algo maravilhoso, né? Deve ser algo maravilhoso. Então é isso, irmãos. Eu gostaria de encerrar apenas com mais um conceito aqui. Esse aqui é bem breve. O homem em 4 estágios. Ou melhor, a imagem de Deus em quatro estágios. Primeiro, já estão os 4 aí. O homem pré-queda, o homem pós-queda, o homem renascido e o homem glorificado. São esses 4 estágios que nós percebemos à luz das Escrituras. Adão e Eva, por exemplo, lá, né, criados antes de haver a queda no pecado. Depois o ser humano, depois que aconteceu a queda, houve uma ruptura, então uma diferença muito grande, pós-queda. Mas aí nós vemos as promessas de Deus
vemos a vinda do Senhor Jesus Cristo e uma promessa de uma coisa diferente acontecendo na humanidade. Um homem renascido. A Bíblia fala do novo nascimento. E ainda há algo por vir que nós ainda não sabemos exatamente como será, mas que é colocado em termos de glorificação na Bíblia. Como é que vai ser a imagem de Deus? Ou como é que é a imagem de Deus em cada um desses estágios? Nós vemos antes da queda a imagem perfeita de Deus no ser humano, né? Adão e Eva, eles eram perfeitos, exatamente como Deus queria que eles fossem, em todo sentido. Eles refletiam a imagem de Deus e representavam muito bem a Deus na terra. Mas depois da queda isso mudou, então a imagem foi pervertida, esmigalhada, embaçada. E é o que nós vivemos hoje. A humanidade vive hoje uma imagem pervertida. Agora, em Cristo nós renascemos, um novo nascimento. Como é que fica essa imagem? É uma imagem renovada, mas em processo. Nós temos a renovação da imagem de Deus em nossas vidas, renovada, mas renovada em processo. E por fim nós teremos no homem glorificado a imagem perfeita de Deus. Então, se nós que temos essa imagem renovada em processo, temos a certeza de que haveremos de refletir a imagem perfeita de Deus no futuro, nós precisamos desde já viver à luz disso. Não podemos nos contentar com nada menos do que isso. Precisamos nos esforçar para nos despir das obras das trevas e nos revestir do conhecimento e da pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém?